Nós hoje temos o grande prazer de receber a professora doutora Magali Prado. Ela é coordenadora de programas especiais na Rádio USP, pesquisadora convidada do Instituto de Estudos Avançados da USP, fez estágio pós-doutoral no Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes, na ECA USP, doutora em Comunicação e Semiótica e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo. Pós-graduada em Comunicação Jornalística e graduada em Jornalismo pela Faculdade Casper Libero, onde foi docente nos cursos de Rádio, TV e Internet e Jornalismo. Foi docente na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo, no curso de Jornalismo e no mestrado profissional em Produção Jornalística e Mercado. É vice-coordenadora dos grupos de estudos Jornalismo, Direito e Liberdade, da ECA USP, no Instituto de Estudos Avançados da USP, e de Sociotramas da PUC. Por gentileza, uma salva de palmas para nossa convidada. Obrigada, gente. Eu é que agradeço a Ive pelo convite. Fico muito honrada em falar com vocês aqui hoje, mesmo com esse toró. E agora já está melhorando, né? Então, eu pus esse PowerPoint com alguns tópicos para que eu possa não sair muito, porque senão eu começo a falar e fico aqui 3 horas falando. Então, é bom para me guiar, mas depois, no final, vocês podem fazer perguntas à vontade, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu quero ver se funciona aqui. Eu vou pôr o meu óculos. Eu vou começar, então, com a questão da explosão de dados na superindústria da desinformação. Quem usa esse termo da superindústria é o Eugênio Butti. Ele escreveu o livro dele, A Superindústria da Informação, e ele foi, acho que 2021, que ele lançou, 2022, que é um catatal também. E ele usa esse termo porque a gente acredita que não é mais apenas uma indústria que faz a desinformação, e eu chamo de mensagens falsas. Eu não gosto muito de usar fake news, porque se a gente pensar, a fake news não combina, porque news vem de notícia. E normalmente a notícia ela tem preceitos éticos. Ela apura, ela checa o material antes de publicar qualquer coisa. Mas muita gente que não sabe como é o trabalho de um jornalista ou de um produtor de conteúdo acha que mistura tudo e acha que quem faz desinformação é também um jornalista. E assim, lógico, a gente tem em todas as profissões, a gente tem pessoas que erram, né, que desviam da função, mas não é regra, né? O jornalista, ele não acorda todo dia e fala, o que eu vou desinformar hoje, né? Qual fake news que eu vou fazer hoje? Ele não faz isso. Porém, como o pessoal usa muito notícia falsa, né? Até os próprios jornalistas falam. Então, as pessoas confundem, acham que quem faz mensagem falsa é o jornalista. E não é que só porque eu sou jornalista que eu estou defendendo ele, não. Tudo bem? Está caindo, né? Então, nossa, um dilúvio, né? Nossa. A gente acabou de começar, tá? Não tem problema. Eu estava explicando aqui que não é interessante a gente usar a expressão fake news. Quem começa a usar essa expressão é o Donald Trump, da outra vez que ele entrou na presidência nos Estados Unidos. Tudo que ele não concordava, ele falava, isso é fake news, isso é fake news. Então, lógico que fake news sempre existiu há muitos anos, sempre existiu a mentira, né, a mensagem falsa. Tanto que eu fiz depois do meu livro, esse que apareceu na capa, um estudo sobre as mensagens mesmo, desde os anjos, né, que eram mensageiros, não pegando o lado religioso, mas o lado da comunicação da mensagem, né? Eu vou atrás dessas raízes com aquele autor Rafael Capurro, ele tem uma teoria da mensagem,
para poder embasar essa minha ideia de usar mensagem falsa no lugar de fake news. Muito menos notícia falsa, porque daí não combina. Notícia normalmente tem preceitos éticos. E também informação falsa. Também não é bom. A gente tem aqui o nosso convidado também na plateia que estudou biblioteconomia. A informação é algo muito rico. A gente informa e não desinforma, né? Então, a gente também não pode usar informação falsa. Então, nem notícia falsa, nem informação falsa. Porque a informação falsa, ela também não tem lógica. Então, é melhor a gente usar mensagem falsa, tá? Lógico que o meu livro tem fake news no título. Vocês vão falar, então por que você colocou fake news no título do seu livro? Mas isso é uma questão comercial da editora. A editora pediu para colocar fake news porque é assim que as pessoas conhecem a desinformação. É assim que ela é mais conhecida e mais usada. Então, eu acabei deixando no título. Mas eu insisto, acho que eu falo um pouco mais nas telas, que a gente deve, então, banir a fake news, a expressão. O Trump, quando ele falava fake news, as pessoas chegavam e denunciavam, não, isso é uma mentira. As pessoas que trabalhavam com ele falavam, não, isso é uma verdade alternativa, sabe? Usavam de subterfúgios para tentar minimizar o que ele falava, né? Mas então, essa explosão de dados é a matéria-prima de uso indiscriminado nas últimas décadas, porque sabemos os potenciais riscos à democracia e à educação ocasionados pela desinformação e pela inteligência artificial. Então, quando eu falo nas últimas décadas, que a gente pode fazer um ponto ali um pouco antes do Trump entrar, que começa a disseminar essa expressão, mas a gente já via essas mentiras chegando principalmente pela propaganda. Eu sei que você é publicitário, mas você mesmo deve saber. As próprias campanhas publicitárias, por exemplo, políticas, mas também não só políticas, assim, quando você vai tentar vender um produto, né? Também tem aquela pecha da enganação por trás. No caso de produto, eu vou dizer que essa água é a melhor água para ser consumida. No caso de campanhas políticas, eles vão normalmente falar mal dos seus adversários para conseguir fazer com que as pessoas votem nesse candidato ou naquele. Então, também tem um pé na propaganda. Isso já existia na propaganda. Você tentar descobrir qual que é o seu público para direcionar. Eles, inclusive, usam público-alvo. O alvo é aquele que você quer atingir, né? O público-alvo que vai captar aquela mensagem e você vai conseguir até, às vezes, modular o pensamento dessa pessoa. E modulando o pensamento dessa pessoa, você modula o comportamento dela. Então, ela começa a aceitar, ela vai receber aquele material para ela o tempo todo. A gente vê isso muito em redes sociais, mas não só, porque hoje a gente também tem inteligência artificial, não só nas redes, mas em chats, né, como a gente conhece ChatGPT e outros, né, Gemini, Claude, Copilot, são todas as ferramentas de inteligência artificial que você conversa, também usam algoritmos de inteligência artificial para embutir o que interessa e o que é interessante desses seus patrocinadores, entendeu? Para que as pessoas recebam mais informação de um lado do que do outro. E normalmente, parece complicado, mas normalmente eles trabalham isso de acordo com as suas preferências. Porque quando a gente entra na internet, a gente vai favoritando, banindo coisas e vai formando o nosso perfil. Então, o algoritmo, você recebe mais daquilo que você
concorda, ou eles acham que você concorda, ou eles querem que você concorde, ou até você acha que acredita naquilo. Muitas vezes é por conta de uma crença sua que reforça, então, essa crença, né? Então, deixa eu seguir aqui, porque senão a situação seria agravada pela conjuntura de crise da informação, crescente popularização social e política nas bolhas digitais, vigilância em ascensão e falta de proteção de nossos dados. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem a crescente distribuição da informação, que hoje, com a internet, né, dos últimos 30 anos, é muito mais forte do que antigamente. A gente tem aos borbotões a informação de tudo quanto é lado. Então, é uma disseminação desenfreada, não tem um controle. Aí você vai falar assim, mas antes quem controlava, então, era a grande imprensa, né? Os grandes conglomerados, os de televisão, de rádios que traziam informação para a gente, era também um controle, né? Só que por exemplo, esses veículos de comunicação que a gente tinha antigamente, que controlavam o que a gente ia consumir, assistir, ouvir, tem endereço fixo. A gente sabe onde elas estão. Elas respondem legalmente, se você for reclamar, não, isso é uma mentira, eu tenho como provar, elas respondem, entende? Então, elas são acháveis, a gente não é qualquer um. Já a desinformação, a mentira alhada, ela não tem endereço, você não sabe quem que postou aquilo. As pessoas clonam sites para fingir que são sites legítimos, e não são. Você não consegue achar essas pessoas. Oi? Golpes. Eles, inclusive, eles fingem, eles imitam os sites verdadeiros, eles colocam as fontes, os nomes até muito parecidos com os nomes da imprensa de legado, para enganar as pessoas mesmo, né? Aí eu falo aqui também, além dessa polarização, por que acontece essa polarização? Não só porque a política foi por esse caminho mesmo, mas também porque muita gente teve acesso a se expressar. Isso, por um lado, é bom. Que bom que todo mundo está se expressando. Por um outro lado, as pessoas mentem e aí não tem como você controlar. Olha, isso é uma mentira. Aí você vai falar assim, mas alguém não está vendo isso? Tem muita gente vendo isso, mas a gente não consegue concorrer com os bots, por exemplo, da inteligência artificial. Então, vamos supor, alguém vai lá e coloca uma mentira. Até porque uma mentira ela tem mais audiência, mais engajamento do que uma notícia normal, uma verdade. Então, ela coloca aquela coisa, normalmente é bombástica, uma mentira bombástica. Tem mais audiência, todo mundo comenta, até porque tem gente que desconfia se é ou não é. E aquilo espalha de uma forma, com a ajuda dos algoritmos, que a gente não consegue, então, avisar que aquilo lá é uma desinformação. Então, a gente tem agências de checagem pelo mundo, são mais de 300, que fazem aquele serviço de formiguinha, sabe, avisando que isso é uma mentira, mas não chega em todo mundo, porque não vai estar na mesma rede, naquela mesma bolha que aquela pessoa está, infelizmente. Mas é um trabalho árduo e elas são importantes, as agências. Uma outra forma de tentar amenizar, que também não resolve totalmente, é a educação midiática. Essa educação midiática, ou letramento, ou alfabetização midiática, tem vários nomes. Deveria ser desde criancinha, né? As crianças saberem que elas não podem acreditar em tudo que elas estão vendo, que elas estão lendo, né? Desde a escola. Não só as crianças, as pessoas mais velhas também, né? Os idosos. Por quê? Porque esse meio entre a criança e o idoso, aparentemente, tem mais informação para saber se é mentira ou não.
Muitas vezes não, muitas vezes todo mundo cai numa... Quem aqui não caiu numa chamada fake news, né? Numa mensagem falsa? Todos nós, né? Porque às vezes é tão bem feitinha, né? Porque antes não, antes era mal escrita, antes ela não tinha a data, você entrava, não tinha o link, você entrava, o site era muito mal feito, então você desconfiava, né? A gente recebia muita coisa por e-mail, que era tudo falso, né? Mas a gente via aqueles erros bem crassos, então a gente achava, nossa, não pode ser verdade isso. Só que essa indústria que a gente fala, dessa superindústria, foi melhorando. Se a gente olha não só um texto que é falso, mas vamos chamar as deepfakes, por exemplo. Deepfake já é um vídeo mostrando uma pessoa falando aquilo que ela não disse. Então imagina a pessoa que é leiga, pura, ela está vendo lá, nossa, mas ela falou isso, é ela falando. Então é mais fácil enganar. E no começo era mais difícil também, porque era precário, era difícil de fazer uma deepfake de vídeo. De áudio é mais fácil, mas de vídeo era mais difícil. Você ficava lá, fazia o vídeo, ficava lá horas e horas, que eles chamam de renderizando, né, o vídeo e tal. Hoje não, você tem vários aplicativos que você coloca alguém falando o que ele não disse. Um texto que você quer que a pessoa apareça falando. Então isso engana mais facilmente. Agora imagine uma deepfake de áudio, porque deepfake as pessoas acham mais que é de vídeo, mas tem de áudio também, e muito. Tem muita deepfake de áudio no Zap. Então você escuta aquela voz, não, é a voz da pessoa. Então você acredita, né? Então elas têm uma entrada muito forte, porque as pessoas no WhatsApp, principalmente a população geral, elas usam muito o Zap, né? E muito áudio, porque não tem tempo de ficar vendo vídeo, ou estão fazendo outras coisas que não dá para parar para ver um vídeo. Mas o áudio, elas ficam o tempo todo, né? Elas, não sei se vocês repararam que a grande parte da população fala tudo por áudio. Fala oi, já pelo áudio, né? Então, se você pega essas ferramentas, você pega assim, menos de um minuto, alguns segundos da voz da pessoa, vamos supor, alguns segundos da minha voz, a ferramenta já consegue colocar o texto que eu quiser colocar com aquela voz. Então é muito complicado você tentar desmentir. Não sei se vocês lembram, na época da pandemia, acho que era o ministro da Saúde, saiu falando coisas que não disse no Zap, né? Sobre um assunto importante, porque quando você fala de desinformação na área da saúde, é muito importante porque mata pessoas, né? Se a informação é errada, e normalmente é. Da época, exato. Então, aqui eu digo também que essa questão das bolhas, né? Então, acaba que o algoritmo faz o quê? Ele vai criando as bolhas das pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam nas mesmas crenças. Então, você acaba não tendo o contraditório, né? Que é importante que a gente tenha, mesmo que a gente discorde. Eu discordo da posição política do meu amigo. Mas eu preciso saber o que ele pensa, o que ele diz, até para poder discutir com ele, para não ficar alheio. Então a gente não pode só ter aquilo que a gente prefere, aquilo que a gente acredita. A gente não pode ficar nas bolhas, a gente tem que furar as bolhas. Então a gente tem que entrar também, às vezes, da família, né? Alguém da família que pensa diferente da gente. Mas a gente tem que ali dialogar. E se você não faz isso, se você não fura a bolha, você vai ficar sempre recebendo mais do mesmo. Então, isso também é um grande problema que vem com a desinformação, é agravado com a desinformação, mas existe de forma algorítmica, na cultura algorítmica, que já permeia toda a internet
Que pena, né? Quando a gente começou na internet, a gente achava que, nossa, que bom, você tem um espaço para falar, né? Só que daí abriu espaço para coisas que as pessoas não pensam e que podem afetar outras pessoas, né? Então, a gente não tem também proteção aos nossos dados, né? A gente sai dando permissão para tudo quanto é site de uso dos nossos dados. Pode sim. Exatamente. Você tem razão. Quando a gente está falando daquelas pessoas que produzem desinformação, essas pessoas produzem com a intenção. Então, você tem ali vários tipos de pessoas que produzem a desinformação. Aquele que faz de propósito, eu quero mesmo desinformar porque vai de encontro à minha crença e eu fico confortável com isso. Tem aquelas pessoas que querem engajamento, então ela vai pôr algo bombástico porque todo mundo vai ali reclamar, vai ter muito comentário e o perfil dela vai receber mais visualizações, então ela parece que ela não é tão nociva, mas é. E tem também as pessoas que não sabem que é uma mentira. A gente também pode entender que tem pessoas que não sabem. Nossa, mas foi fulano que falou, foi fulano que escreveu, eu ouvi, era a voz dele, né? Então, às vezes, é uma pessoa que realmente não está fazendo pela maldade, né? Para enganar. Ela está sendo enganada. Mas o que a gente sempre fala é que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está compartilhando, aquilo que a gente está republicando. Se você tem dúvida, é melhor não publicar. Então, e tem também as pessoas que recebem, são assalariadas, recebem para desinformar, para multiplicar. Elas trabalham com isso. Então, a gente lembra daqui, foi muito falado dos meninos da Macedônia. Nessa época, por exemplo, eles trabalhavam primeiro para o Trump, para falar mal da Hillary Clinton, estou falando da outra eleição. Então, eles ganhavam dinheiro para fazer isso, mas também se ofereciam do outro lado da Hillary para falar mal do Trump, eles faziam também. Não é que eles eram de um partido ou de outro, eles estavam fazendo aquilo por dinheiro. Quem dá mais? Entendeu? Quem me pagar mais, eu faço. Então, também tem os trabalhadores da desinformação, né? Que no caso, a gente fala dos meninos da Macedônia porque teve documentários e tudo mais. Mas tem pessoas que trabalham em fazenda de clique. O que seria uma fazenda de clique? O cara vai lá e fica clicando. Então, ele aumenta a visualização de uma notícia que poderia ser uma notícia verdadeira e não é, né? Às vezes, esse que é o problema, né? Está falando da verdade, né? Às vezes a desinformação ela começa verdadeira, então ela te fisga, é uma informação verídica, só que no meio ela entra desinformando e aí você já estava lendo. Então, às vezes é fora do contexto, às vezes não tem por exemplo, vocês lembram que o Drauzio Varela, no começo da pandemia, falou, depois ele se desculpou, tal, porque ele falou que não era um grande problema, né? Porque foi bem no comecinho. Ele não chegou a usar esse termo. Usou esse termo? Eu sei que ele minimizou. Outras pessoas usaram também, né? Algumas pessoas foram crucificadas. Então, porque ele se desculpou depois, mas aí não adiantava, as pessoas pegavam essa pecha, né? Pegavam essa frase dele e tiravam do contexto, ou seja, não colocava quando ele desmentiu. Aproveitaram, né, disso. Então, você pega uma frase, às vezes, infeliz de alguém, principalmente político, no caso do Drauzio,
era uma pessoa da área de saúde, mas pode ser na política, que é muito usual, pega uma frase da pessoa e tira do contexto, né? A pessoa depois se explica e não pega a explicação, pega só aquela frase. Então, é assim, é uma má informação, sabe? É uma informação deturpada. Às vezes você pega isso para plantar algo. A gente usa no jargão jornalístico plantar uma informação, né? Que quer dizer isso mesmo, eu estou plantando essa informação exatamente para provocar algo. Né? Antes a gente falava isso para provocar o quê? Uma divulgação daquilo. Hoje a coisa mais vai além, né? É mais para prejudicar mesmo alguém ou uma instituição, né? Uma pessoa, não só uma pessoa, mas às vezes é uma instituição inteira, né? Então, assim, fake news mesmo é deliberadamente uma mensagem falsa, deturpada ou enganosa, frequentemente com o objetivo de manipular a opinião pública, influenciar decisões políticas ou gerar lucro, que muitas vezes ela tem no intuito dela o lucro. Muitas vezes você está numa rede e a pessoa, por exemplo, é um influenciador, uma influenciadora. Às vezes ela faz aquela desinformação porque ela vai ter mais visualização, vai ter mais engajamento e aí ela lucra com as publicidades que ela vende, né? Os publis lá. Então, muitas vezes a intenção ali é o lucro. Então, não é só enganar ou só, né, manipular. Quando eu chego na fase de manipular, é quando eu quero mudar o pensamento daquele público. Lembra que eu falei alvo, né? Eu quero mudar. Então, eu quero que ele compre um remédio, uma cloroquina, sabe? Eu quero que ele compre um remédio. Então, eu vou mudar, eu vou manipular a cabeça dele dizendo que aquilo lá faz bem e não faz. Ou então eu vou manipular aquela pessoa para que ela vote naquele candidato que eu trabalho para ele. Então, é manipulação. Então, o que eu vou bombardear? Porque os algoritmos podem também fazer um direcionamento, às vezes até quase que individual. É chamado microdirecionamento. Então, a máquina ela existe de uma forma que ela faz uma análise dos dados, ela rastreia o que você escreve, aonde você vai, todo o teu trajeto, o que você leu, aonde você parou de ler, quando que você recomeça, quantas vezes você entra em tal site. Então, ela vai montando o seu perfil. E quando ela vai direcionar algo, ela já sabe exatamente para quem ela quer direcionar. Eu falo aqui que tem a facilidade do compartilhamento, que circula livremente na internet. Essa facilidade é quando você usa, por exemplo, disparos em massa. Teve uma época que o governo proibiu o disparo em massa acima de um certo número. Então, você não podia mandar aquela informação para mais de 10 pessoas. Mas o pessoal vai mandando de pouquinho em pouquinho. Porque são os bots que estão mandando. É a máquina, então tudo bem, não é a pessoa que vai lá ficar clicando, ou então aquelas pessoas que a gente comentou que ganham para ficar, né, inflando uma informação errônea. Então o que acontece? Mesmo que você consiga diminuir esse disparo em massa, ele continua. Principalmente no Zap, porque ele tem a criptografia. Então, não dá para saber quem foi. Quer dizer, até daria se você entrar nos metadados, mas aí tem que, né, burlar todo o esquema do WhatsApp, que é criptografado. Né? Então, quando você manda algo para alguém, ninguém sabe. Só a pessoa sabe que recebeu de você. Né? Então, é um pouco mais complicado. Agora, nas outras redes, hoje é o X, mas antes o Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes você tem mais liberdade do que pelo Zap.
As escolhas feitas pelos internautas geram dados e metadados que informam sucessivamente os algoritmos e os ajudam a formar as bolhas em que se inserem as pessoas. Saber ao certo, dar sentido aos dados é tarefa cada vez mais imprescindível. Então, se você sabe que ele vai te colocar numa bolha, né? Se você sabe que você vai ser encaixado, porque a bolha seria... É como na vida fora da internet. A gente não tem a nossa turma, né? A turma com que a gente... grupos que a gente concorda junto. Então, não é muito diferente da vida offline, né? Quando você não gosta de uma pessoa, você evita a pessoa, você atravessa a rua, não é? Quando você encontra, não gosta daquela pessoa, você atravessa a rua. Então, na internet também, elas são formadas as bolhas. E como é formado? Os algoritmos formam, eles chamam também de clusters, exatamente para diferenciar quem deve receber ou não certa informação. Eu normalmente gosto de dar exemplos na esfera eleitoreira, porque é onde isso funciona muito. Então, eles pensam assim, se aquela pessoa já está decidida em quem vai votar, eu vou preferir pegar aquela outra pessoa que é indecisa. Aquela pessoa que ali está falando, não sei em quem votar, ou então aquela pessoa que está chateada com a oposição, ou a situação. Então, o que eles vão fazer? Eles vão formar, né, o direcionamento conforme a pessoa. Se a pessoa está em cima do muro, ela vai receber determinada informação. E, normalmente, quem já está decidido, a vida inteira foi ou de direita, ou a vida inteira ou foi de esquerda, eles deixam, porque é mais difícil, né, conseguir cooptar essas pessoas. Então, o que eles preferem? Pegar os indecisos, os mais vulneráveis, ou então as pessoas que não têm tanta cultura, não têm tanta informação, né? Não sabem direito diferenciar, então eles pegam essas pessoas, né? A incógnita por trás dos algoritmos complexos é de que maneira as mensagens falsas se propagam estrondosamente e exercem uma ascendência sobre o público, manipulando ao privilegiar determinados grupos em detrimento de outros, chegando a modular sua maneira de pensar. Então, quando eu falo algoritmo complexo, porque ele é complexo. Muita gente fala assim, a gente devia ter transparência, né? Muita gente reclama disso, né? O que esses algoritmos falam, quem que escreve esses algoritmos? Mas é muito complicado se a gente for pensar. É complexo. Por quê? Algoritmos são sentenças matemáticas, né? Então, elas mudam o tempo todo. Então, mesmo que você peça para o programador, me mande o seu algoritmo, por que você está usando assim o assado? Aquilo lá fica mudando o tempo todo, mesmo que você entenda de programação, que já é mais difícil, só os programadores, né, os cientistas de dados vão entender, aquilo fica o tempo todo mudando, porque as pessoas mudam o tempo todo também, né? Porque as pessoas também mudam de opinião, as pessoas mudam de lado. Então, na minha humilde opinião, eu acho que o mais importante é quem está por trás desses algoritmos, sabe? Quem que está indicando que você deve fazer isso ou aquilo. E não a linha do algoritmo em si. Porque ela, volto a dizer, fica em constante mudança, né? Agora, ela chega a modular. Modular foi um termo, inclusive, do Sérgio Amadeu, que a Ive também conhece, é um professor lá da Casper. Ele começou a usar essa expressão que é modular. É diferente um pouco de manipular, mas eles vão fazendo de uma forma que conseguem modular o seu pensamento a ponto de você acreditar nele. Às vezes você não acredita, mas você quer acreditar. Então, por isso que você acaba acreditando, porque você quer. Às vezes você não quer sair daquele estado, sabe? A gente chama de ataraxia, né? Você quer ficar ali, confortável. Então, não, é melhor acreditar nisso, mesmo desconfiando. Aí manda para os amigos, né? Manda para o grupo lá no Zap.
mesmo não tendo certezas que aquilo era uma verdade ou não, né? Então, o impacto das mensagens falsas na sociedade, né? Essa disseminação, ela pode influenciar a opinião pública sobre temas importantes. Então, eu falei muito da questão eleitoreira, falei da questão da saúde, mas a gente tem outras questões também. O meu estudo não foi em cima de uma questão ou de outra, mas foi da mecânica por trás. Mas a gente tem questões ambientais, né, que eles falam que não tem crise, né? Não tem crise ambiental, climática, né? Tem terraplanismo, né? A gente tem várias questões que impacta, quando você tem uma desinformação, impacta mais ou não. Lógico que a política está sempre por trás de todas elas, né? Das ações de todas elas, mas às vezes a gente tem na saúde algo que toma um vulto muito maior, né? A gente viu na questão da antivacina, né? A gente vê porque eles usaram até um nome, infodemia, né? No começo da pandemia, para delimitar esse tipo de desinformação na área de saúde que ficou muito forte, né? E a desinformação online, ela pode ter um impacto negativo na confiança das instituições. Isso é um outro problema que a gente também percebe. As pessoas que não entendem direito o que está acontecendo, elas começam a perder a confiança nas instituições tradicionais. Então, vamos supor, na grande imprensa. Então, eles vão chamar a Globo de Globo lixo. Não estou dizendo que a Globo é a melhor. Ela também erra, como todo mundo erra, né? Mas a volta a dizer, ela tem endereço, se a gente quiser reclamar, a gente reclama, né? A gente sabe onde ela funciona, como que é, né? Então, algumas pessoas podem errar e erram. Todas as profissões a gente tem pessoas que erram. Muitas vezes no jornalismo tem... as pessoas falam abertamente que erraram, que, né, é o erramos, né, do jornalismo, da imprensa. Então, tem no impresso, no online, eles falam, olha, demos uma informação errada e corrigem, né? Então, eu não vou dizer que é a melhor, que ela é infalível, não, todo mundo erra. Agora, não é assim, regra, fica errando o tempo todo. Ah, mas puxa a sardinha para um lado. Puxa, isso sempre a imprensa fez. Dizer que é apartidária é muito difícil, né? Sempre é para um lado ou é para o outro, né? Ou você assiste uma TV ou outra, porque sabe que elas têm posição, né? Posição política, posição ideológica. Mas é diferente porque existem profissionais sérios em várias dessas emissoras, que são jornalistas investigativos, que vão atrás realmente das denúncias, não por puro denuncismo e para aparecer. Porque hoje a gente vê, eu dei aquele exemplo, né, dos influenciadores que às vezes pegam um assunto polêmico para conquistar mais seguidores. Não é isso. Às vezes o trabalho do jornalista investigativo é bem sério. E ele pode estar numa TV que você, de repente, não assiste. Vou dar um exemplo. O Cabrini. Cabrini tem um trabalho sério e é de uma televisão que muitas vezes não é considerada confiável. Então, o que aconteceu de uns tempos para cá, que essa instituição da imprensa, a imprensa tradicional, convencional, ela perdeu confiança. Porque todo mundo começou a receber material das redes. Qualquer um ia lá e informava qualquer coisa. Então, né, a gente pode dizer que a qualidade da informação, né, a integridade da informação foi abalada por conta dessa mistura das pessoas não saberem, então, e acharem porque está de um lado ou está do outro, ou lixo, ou né, que a gente não deve confiar. Já falei que a proliferação das mensagens falsas contribui para a polarização,
intensifica os conflitos, dificulta o diálogo entre diferentes grupos. Aquilo que eu falei que a gente não deve, então, ficar só na nossa bolha, né? Aqui eu pus uma arte que eu fiz, que é o fact-checking, que é o trabalho dessas agências de checagem, né? Que é fact-check, a checagem de fatos. Ela também funciona checando as declarações dos políticos, das demais fontes e dos próprios jornalistas. Então, também tem agências de checagem que trabalham, por exemplo, só uma área. Eu só trabalho com a área política. Acho que a agência pública, né, é uma agência só de um lado. Tem outras que trabalham com assuntos relacionados à criança, assuntos infantis. Sabe, tem a segmentação dessas agências também. E o trabalho é bem importante, mas ele não dá conta. É um trabalho de formiguinha. Mesmo sabendo que as formiguinhas são inteligentes, né? A gente sabe disso, mas não dão conta por conta mesmo das máquinas, dos bots, dos ciborgues, porque às vezes é um ciborgue, às vezes é uma conta que é tão próxima de um humano que a pessoa confunde, né? O que parece que é humano, e não é, é um bot. Então já fica na dúvida, eu estou conversando com alguém real ou é uma máquina, né? Eu já falei isso, então, que as notícias e informações são confundidas com fake news, uma coisa que a gente tem que combater. Quanto mais gente falar, melhor. Quando a pessoa fala notícia falsa, espera, não é notícia falsa. É uma mensagem falsa, né? Isso eu já falei. Então, eu vou pular essa parte. A questão da verdade factual. Essa é uma expressão cunhada pela Hannah Arendt, num ensaio que ela fez na revista New Yorker, foi acho que em 1967. Ela cunhou como verdade factual. Quem retoma também o Celso Laffer, o próprio Eugênio Butti, que eu já citei, várias pessoas trouxeram novamente essa filósofa, porque ela fala da verdade factual, é quando você tem a verdade ali do fato mesmo, né? Que é o que a gente tem que ir atrás, né? Não é opinião simplesmente, porque na rede, virou aquela questão do opinionismo, né? Todo mundo dá opinião sobre tudo. Aliás, as pessoas acham que tem que dar opinião sobre tudo. Então surge um assunto polêmico, eu tenho que falar alguma coisa, sabe? Nem sempre você precisa falar de tudo o tempo todo. Você não precisa ter uma opinião formada de tudo, sabe? Nem todo mundo é especialista em tudo. Mas todo mundo tem que falar, eu tenho que dar a minha opinião. Porque na rede ficou como ela é aberta. Que bom que ela é aberta, né? Mas ao mesmo tempo acontece isso. É um paradoxo, porque no começo a gente tinha uma alegria de ter esse espaço. Que bom que eu posso fazer um blog, todo mundo vai ler meu blog, né? Todo mundo pode comentar, porque as caixas de comentários, né, nos blogs, mesmo nos sites, era uma porta aberta para todo mundo falar. Isso era bom, porque você fazia às vezes uma matéria, vinha um especialista naquele tema que você fez a matéria, a reportagem, e te dava mais insights, mais informações que você podia, então, pegar essa informação e trazer de novo para a sua reportagem. Então, isso era muito bom. Eu lembro que quem fazia bastante isso era o Juca Kfouri, no blog dele. Ele alçava o que o pessoal comentava e jogava para um post dele. Então, todo mundo comentava porque sabia que ele podia trazer aquela opinião daquela pessoa, mas aí opiniões embasadas, né? Então, foi bom quando começou, sabe? Eu me lembro que aquele jornal É o País foi o primeiro que abriu todo o espaço para todas as mensagens que chegavam. Só que todas, no começo, eram 200, né, por dia. Hoje, não dá mais, né, para você pôr todas. Aí eles começaram a fazer um esquema automatizado. Como muitas coisas na internet é automatizada hoje. Só que quando é automático, tudo entra. Aí começou a dar problema.
A gente também tinha o spam, que ele é de inteligência artificial também, né, o spam. Aí eles começaram a tentar colocar palavras-chave para derrubar certas mensagens. Então, se você colocava um palavrão, né, ou alguma palavra que vai contra, né, aí era derrubado o seu comentário. Mas também não estava dando conta. Então, por isso que com a abertura da rede, ela não deu conta de controlar. Aí você vai falar, poxa, mas que bom que não tem controle. Mais ou menos, né? Porque se você tem, o pessoal até fala, o importante é ter liberdade de expressão. Mas depende, se você tem a liberdade de expressão para atacar o outro, para prejudicar o outro com uma mentira, né? Aí você vai falar, mas aí tem a denúncia, tem, né, como você pode ir para judicializar o processo. Injúria, né? Tem todos aqueles componentes que você pode reclamar. Mas aí tudo aumenta. Na internet, o estrago está feito. Aí não vai chegar naquele que já leu. Então, porque na internet é aquela coisa de que é escala, né? Tudo aumenta, tudo fica grande demais e aí fica descontrolado. A gente tem uma velocidade maior, atinge muito mais gente, porque atinge o mundo, né? Antes você tinha, vamos supor, um jornal impresso, você atingia aqueles que liam aquele jornal impresso. Mesmo uma rádio, atingia aquele raio, né, de audiência daquela rádio. Hoje você põe algo que atinge qualquer lugar onde a pessoa está. Então, lógico que, como ele falou, o estrago foi feito. Você não tem como voltar no mesmo lugar, porque quando você escrevia uma coisa errada numa página de jornal, eles exigiam, né, juridicamente, retratação na mesma página, né, no mesmo lugar, não pode ser num cantinho da página. Se ela foi uma manchete errônea, tinha que ir ali naquele lugar desmentir. Na internet já não tem mais, né? É um espaço infinito ali, né? Então começa a ficar cada vez mais complicado. Aqui eu falo um pouco da anatomia, né, da desinformação, como elas se propagam, né? Primeiro tem a criação, normalmente eles usam um pouco do sensacionalismo, que você vai dizer assim, mas sempre existiu sensacionalismo, né? Sim, sempre existiu. Nas reuniões de pauta de um jornal, quando você ia vender uma reportagem, o teu editor já pedia. Você falava assim, eu tenho uma matéria sobre o incêndio, mas alguém morreu? Quantas pessoas morreram? Porque dependendo se alguém morreu ou quantas pessoas morreram, ia ter um destaque melhor ou não, maior ou não. Né? Ia para a primeira página? Depende. Né? Depende do que você tinha. Eu tenho uma história assim assado. Tem personagem? Aliás, o editor nem perguntava se tinha personagem, porque a gente já vendia a nossa reportagem dizendo se tinha personagem ou não. Ter personagem é assim, eu tenho alguém falando. Então, nesse incêndio, você tem alguém falando? Alguém que perdeu um ente querido, tem um depoimento dessa pessoa, né, que a gente chama uma aspa, você tem uma aspa dessa pessoa? Porque se você tem uma aspa, a tua matéria tem maior credibilidade. Não basta você falar, o incêndio ganhou proporções, né? Você que está falando, você é o repórter. Agora, se você põe a pessoa falando a mesma coisa, é a pessoa falando. Né? A gente sabe que, se fosse assim, o repórter não entrevistava ninguém. Você vê um dilúvio, como teve agora há pouco, atrapalhou o trânsito, o repórter pode entrar e falar, por conta da chuva torrencial, o trânsito está com 187 quilômetros parado e as pessoas estão demorando para chegar em casa. É o repórter falando. Agora, quando ele põe alguém falando, às vezes você não fala assim, nossa, mas que pergunta óbvia, né? Ele pergunta assim, quanto tempo você está no trânsito? Vai demorar para chegar em casa? A pessoa, vou, né?
vou demorar 2 horas para chegar em casa. Mas por que que existe a pessoa falando e não... O repórter mesmo podia dar conta? Não. Porque dá credibilidade, as pessoas têm uma certa afinidade, né? Um igual que está acontecendo. Daí ele vai pensar, nossa, eu também... não é o repórter, eu também peguei esse trânsito todo. Ou então o meu primo pegou, minha vizinha também chegou tarde em casa. Empatia. Então, esse tudo, quando a gente fala em sensacionalismo, a gente esbarra nisso também. Pode falar. Tem um acidente que acontece e repete. Fica o dia inteiro, às vezes. Repete, né? Até no jornalismo esportivo, fica mostrando Sim. o mesmo lance, né? Fica bombeando a mesma... de um lado e de outro. Né? De um lado e de outro. É uma técnica. Por um lado, muitas vezes eles usam a repetição pensando naquele que não viu ainda, que não entrou, não ligou a TV ainda, por exemplo. Então, você não pode, por exemplo, ligar a TV e não falar nada daquele incêndio que teve. Porém, o que você está dizendo é um pouco mais grave, que seja aquela coisa de ficar bombando a mesma, né? Tem imagem, o repórter está contando a história, a imagem passa 10 vezes, fica assim igualzinha, repete aquilo do ar, o cara chegando com a moto, aquilo passa 10 vezes sem comentário, sem nada. Obviamente não é passada de meia hora para quem não assistiu. A reiteração, todo mundo sabe que é hipnótica. É hipnótica, exatamente. Então, Nasce do convencimento da reiteração. É. Você fala que os próprios dedos, mas dentro do nada. Tem que falar 450 vezes ao longo da semana. É a intensidade. Exatamente. Então, assim, é a intensidade, muitas vezes você dar um contexto daquilo, você trazer personagens, você trazer opiniões de vários lados, porque às vezes não é só dois lados, né, que as pessoas falam muito. Você ouviu o outro lado, às vezes é mais de um lado, né? E também não é uma pura questão do doisladismo, não, tem que falar com o outro lado. Às vezes o outro lado, ele é mentiroso. Então você tem que falar com o outro lado sabendo que ele é mentiroso. Você tem o lado certo, mas você tem que falar o outro mentindo, você tem que dar espaço. Né? O pessoal fala dar palco, né, para o louco falar besteira. Então tudo tem que saber dosar. Mas isso é uma tática mesmo de engajamento, né, como bem ele falou, de cooptar as pessoas, né, de atrair as pessoas quando você repete mais vezes. E essa coisa que você falou de ficar bombando uma coisa, bem aqueles programas que vêm muito daquele aqui e agora, tal, mas que tem um rastro de atitude do sensacionalismo ou da imprensa que eles chamam marrom ou imprensa amarela, que trabalha com reforçando ou um lado violento, ou um lado sexual, ou um lado que chama mais atenção mesmo, né? Então a gente vem com jornais que a gente tinha na imprensa como Notícias Populares, né? Que trabalhavam muito essa questão, né? da violência explícita, né? Então virou isso, exatamente. Exatamente. E aí tem aquela coisa do algoritmo, né? Se você gosta de assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, de um assassinato, ali do teu lado direito vão aparecer outros vídeos semelhantes, né? Que o algoritmo vai achar. Então, que você gostou desse, você vai gostar daquele. Claro. Fabuloso.
Ficavam discutindo. É. Já existiam. Exatamente. Isso mesmo, é a massificação. Ela espalha muito mais, né? Porque você tinha aquele grupo que comprava os jornais policiais, mas agora extrapolou muito mais, né? Não sei quanto, viu? Eu sei que naquela época o Extra, ele vendia 3 milhões, e o Extra também era bem popularesco, né? Bilhões, claro. Atinge muito mais, a escala aumentou muito mais. O blog da Madonna tem o quê? 2 bilhões de seguidores. Hoje a gente vê, né, esses números, esses zeros, né? A quantidade desses zeros é uma coisa exorbitante, mas realmente você tem razão. Chega e numa velocidade. Online, o tempo todo, uma notícia entrando em cima da outra. E aí, realmente, você bebe no que já existia, né? Nessa disputa pela audiência. E é o que a gente sempre comentava, né? A notícia sanguinolenta, violenta, mesmo sexual, ela tem mais audiência. A gente não falava sobre uma coisa boa, não tinha, né, uma polêmica em cima. Tanto que eu lembro da Rádio Mundial, ela tinha um programa que era só de notícia boa, não sei se existe ainda. Não tinha audiência, era só... Eles viam o lado bom das notícias. Então, assim, morreram 3 pessoas numa queda de um avião, mas 2 sobreviveram. Eles iam falar dos sobreviventes, entendeu? Eles sempre pegavam o lado bom da informação. Mas o que pega é assim, né? O cachorro mordeu o homem, não vendia jornal, mas se o homem mordesse o cachorro, nossa, ia para a primeira página, porque é inusitado, né? Então isso tudo a gente sabe. Agora o que a gente estava comentando é isso, só que com o alcance da internet, com os algoritmos que te mostram cada vez mais, né? Às vezes, por exemplo, uma criança, um adolescente, está no YouTube, procura sem querer algo, sei lá, de terrorismo, por exemplo. Às vezes ele nem queria ser um terrorista, sabe? Mas ele caiu ali num vídeo, num documentário. É um perigo, porque daí ele vai começar a receber mais, aí ele pode realmente se envolver. Então é pior do que naquela época que a gente ia na banca e comprava o jornal. Não era feito boi. Isso é feito automaticamente o tempo todo. Numa fração de segundos. Os caras estão sabendo se colou ou não colou. Exato. Então, o que a gente tem aqui é um tópico que eu coloco aqui nessa tela, que é a amplificação disso. Essa amplificação, ela acaba consolidando aquilo, e muitas vezes aquilo que não é verdade, como se fosse uma verdade, ou pelo menos, como eles falam, né, um fato alternativo. E então, as mensagens falsas, elas acabam provocando esse desarranjo informacional. A gente está numa época que a gente já duvida. A gente vê alguma coisa e a gente fala, ué, será que é verdade ou não? Né? Eu já não tenho certeza se isso é verdade ou não. Ou muita gente fala assim, nossa, isso aí só pode ser fake news. Já não viram as pessoas falando isso? Muita gente fala, só olha que aconteceu isso. Ah, não, isso é fake news. Às vezes não é. Mas a gente já não sabe mais distinguir o que é verdade, o que é mentira. Principalmente quando a gente vê que tem facilidade para construir aquela superindústria da desinformação, né? Então a gente tem como falsificar mais facilmente. E como, então, dentro desse cenário, a gente construir uma credibilidade contra isso? É difícil. Você ia continuar? Pode falar. Não,
Então, eu fiz até um artigo, já tem alguns anos, eu escrevi um artigo numa revista espanhola. Até hoje ele prolifera, viu? Exatamente isso. Como conquistar essa credibilidade de volta? Porque como a gente perdeu a confiança, as pessoas estão cada vez mais com o pé atrás, né? Até porque a gente sabe que existe também jornalistas que acabam produzindo uma matéria, às vezes, falsa, porque às vezes acontece com a gente também. Só que às vezes a gente vai lá e dá um erramos. Mas, então, essa credibilidade ela está sendo bombardeada. Até porque a gente vê, por exemplo, hoje, às vezes um influencer tem maior credibilidade. Sim, do que um profissional. Um acadêmico que estudou, que estuda, que pesquisa, às vezes é um especialista naquele tema, e um influenciador fala o que quer. Diz. Nesse sentido, não é só na área jornalística. Tem advogados, professores, Sim. médicos, todo mundo, quer dizer, um grande parte de pessoas de todas as áreas envolvidas no fake news. Você tem razão. Outro aspecto também é assim, as pessoas se preocupavam muito com sua imagem. Hoje arriscam a própria imagem. Quer dizer, perder o reconhecimento profissional. Sim. Não, você tem razão. Eu, às vezes, falo muito na área jornalística, porque é a minha área, mas você tem toda a razão. No direito, quando surgiu esses chats, né, que a gente chama, chat GPT, por exemplo, veio à tona ações que eles fizeram, que a inteligência artificial fez em nome de um advogado tal, que depois veio a baila mostrando que não era uma pessoa, né? Não era um humano fazendo uma petição, né? Tomando uma decisão. Então, quando chega nessa manipulação que vai até a tomada de decisões, você também prejudica muita gente, porque às vezes é uma máquina, e essa máquina, o que ela tem? Ela tem viés. Por que ela tem viés? Porque as pessoas também têm. Então, a discriminação, o viés preconceituoso, tudo vem. Por quê? Porque se você pensar que as equipes, elas não são compostas por pessoas de todas, né, toda a diversidade, por exemplo, não tem, às vezes tem só homem, não tem mulher nas equipes dos programadores de inteligência artificial, por exemplo, né, quem faz algoritmo, às vezes não tem mulher, ou então às vezes não tem as pessoas mais velhas, só tem jovens, você não tem às vezes asiáticos, ou, né, pessoas, não tem pessoas de todas abarcando toda a sua diversidade. Você tem, então, às vezes, só brancos, ou só jovens brancos, homens, sabe? Aí acaba tendo um viés que a máquina absorve e vai dar uma decisão, então, enviesada, diz. Tem muito interesse e muita discussão a colocar no tipo de problema que você está trazendo a nossa discussão. Eu quero dizer uma coisa, que não me espanta que um grupo de pessoas, como o Pedro e sua turma, tenham resolvido fazer o que fizeram. O que me espanta é que aquilo tenha tido a receptividade que teve uma sociedade que, afinal de contas, tem também um extrato humanístico que não é de se desprezar. Como solicitar, etc. Então, talvez a gente esteja enfocando muito a questão da emissão, da mensagem, um pouco da recepção, porque, na verdade, me parece que está acontecendo que essas mentes que estão sendo golgadas pelos algoritmos são mentes totalmente despreparadas. Por exemplo, o nível educacional do Brasil, sabe? Aqui, caiu. As crianças chegam de 10 anos de idade e não sabem fazer
Você deixa enganar. É no mundo todo, não é só Brasil. É. Eu acho que o nível educacional caiu muito com a educação técnica. Uhum. O fato do sujeito ser um engenheiro capacitado a projetar o melhor parafuso possível para a nave espacial que vai a Marte, não quer dizer que eu não possa, assim, sabe, acreditar que a Terra é oca, entende? Assim, sabe, lá dentro. Estou lembrando dos despertares mágicos, que influenciou, que é também uma coletânea, né? Sabe? Essas coisas todas, entende? Assim, sabe, dessas falsas. Eu acho que existe assim um problema, isso também é um problema de educação. As pessoas não têm mais. Sim, exato. Uma verdade factual, a capacidade que você tem de estruturar, sabe, uma mensagem na tua cabeça e falar, não, mas isso não vai, isso é falso. Os americanos nunca chegaram lá no mundo. Bom, você não distribuíram o planeta inteiro, então os russos disseram que aquelas pedras logo que não vai ninguém. Porque a gente tem uma maneira também de estruturar e saber. Yeah. Porque, veja, se você chega aos 60 anos de idade e não sabe quem está mentindo, quem está falando a verdade, não sei como é que você faz. Então, mas às vezes elas são tão bem produzidas que enganam muitos os incautos, né? Por exemplo, agora você tem essa história do imposto de renda, que, sabe, é recente. Muita gente fica na dúvida. Por quê? Porque a gente está num momento, é verdade ou não é, sabe, por conta das mensagens chegarem de uma forma muito, muito bem feita, engana muito mais do que antes. A história toda do PIX, né, que ia ser taxado, não. Então, assim, se você percebe quem que recebe essa mensagem, porque quando a gente vê que tem gente que é instruída, claro, tem gente que desconfia, lógico, a gente sabe disso, mas a gente está falando na grande população que acredita no que recebe no grupo do Zap, né? Mas não está na hora de gente pensar uma coisa assim. A mensagem falsa não é um sintoma de alguma coisa. Porque, veja bem, existe o fato, existe a opinião, existe a inferência. Sim. Então, por exemplo, existem textos jornalísticos hoje que não existiam há 20 anos atrás, que misturam essas coisas. Não, ele não está dando um fato, ele está dando uma inferência. Né? Ou ele não é, eu tenho uma opinião, não é um fato. Então, essas mensagens falsas, a gente também tem que analisar esse aspecto. Por que elas pegam? Elas pegam porque também existe, como você falou, um monte de gente disposta a acreditar em algumas coisas. Sim. Né? Por quê? Porque o mundo de hoje é um mundo ansioso. Em que as verdades podem abalar, né? A verdade vai abalar todo mundo. Nós tivemos no Brasil aquele debate do Collor com o Lula, a edição foi no Jornal Nacional, que depois foi, né? Que ficou se falando anos depois que a eleição foi prejudicada, porque a Globo editou o debate. Nós tivemos, em 1920, aquelas cartas do Verdade, que deram uma confusão danada, por uma crise militar no país. E depois ficou provado que as cartas eram falsas. Então essas coisas não são de hoje. Não são de hoje. Então o que está acontecendo? Monte Sião. Pois é. Então não é hora de a gente pensar que é uma crise no jornalismo, na maneira como se consome informação, na maneira... Porque a verdade, você está assim, a verdade, porque a verdade... Mas pera lá, mas a verdade também é um discurso. Também é difícil. Fato, aquele fato... Bom, o filho do Billy White, né? Não quero que 7 abortos. Eles têm, em 1984, George Orwell. Então a gente não sabe. O que está acontecendo hoje, então? Mas é o que você falou, é uma crise. É uma crise. É uma crise. E é uma bola de neve, porque é o jornalismo que perde confiança,
é também com a própria internet chegando que acaba com o poderio da imprensa, ela perde publicidade por conta da internet, então ela já não tem os melhores profissionais, tem que ver tudo isso, é uma bola de neve, não é só uma. E tem um detalhe importante que vai chegar daqui a pouquinho, o preço da conta do seguinte: por que a informação é tão importante? Porque a informação, ela faz com que você tome decisões, Exato. tanto no campo público, quanto no campo privado. Sim. Né? Então, uma manipulação de informações na Bolsa pode gerar uma crise numa empresa, já aconteceu. Então, o que vai acontecer? Qual é o fato aqui? A informação é valiosa? Valiosa. Né? Ela tem um valor. Se você começa, como você está colocando. Então, muita gente vendia informação, né? Sim. Os jornalistas vendiam informação, porque tinham acesso a fontes, a não sei o quê, e aquela informação era verdadeira. Então, todo mundo tinha interesse em comprar aquela informação. Porque o jornalismo profissional, ele é remunerado, né? Pois é. Então. Aí o que vai acontecer na hora em que essa crise aí se instala, em que você não sabe mais se aquilo que você está comprando vale o que está sendo a credibilidade. Né? Como é que vai ser construído isso? É a discussão mundial, mas ela queria falar alguma coisa? Isso realmente é de deixar a gente meio assim, eu estou. É isso. Esse é o dado. Aí se fala agora de crise, e a crise, para mim, é um pouco de credibilidade e é uma crise de mundo mercadológico. Sim. É a superindústria que a gente falou lá no começo. Que hoje um ator mais gabaritado pode ser dispensado de um papel se tem influência, se tem muitos seguidores, pode assumir um papel numa novela, numa peça teatral, porque ele vai trazer mais audiência para a novela. Exato. E aí, o que tem esses atores amadores, né, que estão começando? Estão fazendo de influência, fazendo todas as peripécias possíveis para que ele esteja ali, para poder ser o próximo ator da novela, da moda. Eu estou trazendo esse exemplo, porque há um interesse mercadológico. Dessa desestabilização. Com certeza. Com certeza. A gente... Sim, se você perceber que são as chamadas Big Techs, né, que são as plataformas que mais agregam desinformação, são as plataformas, né? É tanto que falam que a gente está na era da plataformização, mas também é a era dos dados, né, que é os dados em borbotões. Os nossos dados pessoais abertos a todo mundo. Então, no fundo, é o capitalismo, né? Você trabalha por interesses. E quando a gente fala numa informação, numa mensagem falsa na área política, por exemplo, tem todo um mercado por trás de interesses. São interesses, às vezes, escusos, mas são interesses. Nada é feito ali à toa, né? Quando a gente teve aquele escândalo da Cambridge Analytica, aparentemente era um quiz, né? Era um quiz de comportamento. Você pensava assim, nossa, isso é uma coisa boba, à toa. Não, mas eles cooptaram os dados não só de quem fez
o questionário, mas os amigos dessas pessoas também. Então, eles conseguiram os dados de todo mundo. Esses dados foram vendidos pelo Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que tem o Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, Threads. Ele vendeu para essa empresa. Aí essa empresa fechou, mas aí abre no dia seguinte com outro nome. O cara foi preso, mas já está solto. Já fez reuniões aqui no Brasil, né? O Steve Bannon. Aí você vê... Você viu que esse homem está fazendo muito estrago Tá. aqui no nosso país. Está fazendo no nosso país, fora daqui também, está cooptando a direita no mundo inteiro. E ele tem um outro cara por trás dele, que é o bilionário, trilhardário, que é o Robert Mercer. Esse realmente quer implantar a direita no mundo, né? Por isso, quando a gente fala que é uma questão mundial, ela está ligada ao capital. O que o Butch fala é que é cooptar o nosso olhar, né? Os nossos desejos. Eles estão sabendo o que a gente olha, né? Eles sabem o que a gente lê, o que a gente para de ler, em que ponto a gente volta a ler. Sabem tudo, esses algoritmos, que quem está por trás são as Big Techs. Então, é a Meta, é a Apple, é a Microsoft, né? A Alphabet, que tem o Google, que tem... Né? Você quer fazer uma pergunta? Eu queria mudar um pouco a história. Tá. Falando de crise. Nós temos um grande fator novo, que é a China. Sim. A China é um país que tem mil diretores, né? Tem 7 ministros, mas tem 7. O último padrão de escolar é 1.004 alunos com 1.004 professores no mundo todo. E eles estão, desde 78 para cá, eles acharam a bola de cristal, né? Que é planejamento e educação. E foram atrás. E hoje, lá, eu não sei como é que é trabalhada essa questão. Eu acho que o momento vai estourar. Uhum. O jovem vai estourar. Agora, não sei se vai ser antes da Big Tech para cá ou eles para cá, e daqui a 10 anos, 20 anos vão ter que falar chinês. Porque então, até no carnaval recente, os adereços de pena, de cabelo, tudo vem da China. Vem e da hoje China. Eu escutei Made in China. Um detalhe. China. 75% do nosso PIB é consumo. 20% é agro. E 5% é engenharia. Não fazemos nada. A gente tem Big Tech lá, né? Tem Alibaba, ou Alibaba. Recentemente, não tem o quê? 1, 2 meses, surgiu uma inteligência artificial chinesa que bateu esses, né? OpenAI, que é ChatGPT, por exemplo, que é o mais conhecido, né? A gente tem vários outros. A gente tem, inclusive, esses programas que são chamados de linguagem longa, né? Modelos de linguagem longa, esses que conversam com a gente. A gente tem, inclusive, os brasileiros, né? Tem o Sabiá, que, aliás, o nome é ótimo, Sabiá, de saber. Tem o Maritalk, que é Maritaca. E aí surgiu o DeepSeek. O que eles falam? Que eles conseguem fazer o mesmo que os outros, eles provaram isso, que eles conseguem fazer o mesmo que os outros, de dar as respostas, tal, com a mesma rapidez ou até mais rápido e usando muito menos equipamento. Então, quando você vê que esses modelos de linguagem como Copilot, Gemini ou Gemini, né, como eles falam, usa muito, né, dos equipamentos, porque a gente não está nem discutindo aqui o quanto isso interfere na qualidade do nosso ambiente, né? O quanto consome de água para refrigerar essas máquinas, o quanto de dinheiro está envolvido. É tudo uma questão financeira mesmo. Esses data centers, né? Uma cidade como Recife, exato. É verdade. É uma coisa isso é uma outra discussão que é muito importante, que tem gente que se dedica só a pesquisar o quanto isso prejudica o ambiente, né?
Então, tem um atlas da IA, que é bem importante, que só fala disso mesmo, desses lugares onde abrigam esses data centers, o quanto eles consomem. Mas você queria falar? O detalhe, né? Esse DeepSeek, eu dei uma pesquisada. Sei. 3 coisas, né? Primeiro, falei, como que eu vou fazer, né? Mas aí eu pesquisei uma questão, aí ele respondeu direitinho. Só que quando eu percebi, falei, vou copiar. Ele apagou. Ele falou assim, isso nós não podemos falar. Não podemos falar, está acontecendo isso. Aí eu entrei num outro assunto um pouquinho menos. Mesma coisa. Falei, opa, então eu tô apagando. Assuntos... Só o terceiro. O terceiro foi para dar uma levantada na bola deles. Não, é porque nós somos o melhor. Quando eu percebi, apagou. Eles estão fazendo isso. Se você fala... Assim, o que eu falei zerou, não tem mais, você sobe, e fala assim, isso é um assunto que não dá para discutir. Que eu não posso discutir. Se você fala algum assunto como, sei lá, a paz celestial, qualquer coisa política, exato. Eles não... Porque a gente sabe que lá é super fechado e muito controlado mesmo. Então, esse modelo de linguagem longa, se ele responde, muitas vezes ele acaba apagando. Agora, a gente também sabe que os outros também alucinam, que é o nome que eles usam quando eles erram, né? Alucinação. Eles, às vezes, erram. E aí, se você fala, não, isso não é verdade, não é isso. Aí eles pedem desculpa. Realmente, eu me desculpa, tal. Então, são sujeitos a errar, né? Esses... Nossa, mas a saída é de milhões, é o que todo mundo quer, né? Essa discussão está no mundo inteiro. Inclusive, se você entrar na área das regulações, é o que as pessoas estão querendo regular. A Europa é um pouco mais avançada nisso, aí depois vai os Estados Unidos querer regular. Então, está todo mundo querendo... A China é ultra regulada, eles regulam com imagens faciais, né? Então... Sabe, se você o jeito que você anda na China, eles vão perceber se você está nervoso, se você está ansioso. Então, até o teu andar, tudo é regulado. Então, agora, quando eu falo de regulação de leis mesmo, é uma coisa que está sendo discutida no mundo inteiro também, porque não tem uma solução, né? Sim. Isso que eu ia falar, desculpe, Renato, você vai falar. A sua primeira frase da sua palestra foi sobre a palavra ética. Sim. E aí a gente vai se perdendo. Né? Vai se perdendo. Essa é a palavra que você está dizendo. Que é exatamente, que no fundo é toda uma questão ética, né? Que é o que a regulação tenta, né? Não de forma de censura, mas uma forma de tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas fiquem dentro de uma ética, né? Mínima. Né? Mas o que você queria dizer? Uma pergunta adicional, né? Tá claro para mim, né? Tudo que a gente, digitalmente, tudo que os algoritmos vão se alimentando com tudo que é feito. Mas uma pergunta, e tudo que é falado, assim, porque... Tudo que a gente está do lado de um celular, está tudo gravando alguém. Então, tudo que a gente está conversando aqui, de alguma maneira, o Big Brother está... Né? De que maneira isso é usado nos algoritmos? Isso também é usado. Nos algoritmos. Dizem até que, mesmo você desligando o celular, ele está captando. Então... Se você... com a luzinha do computador. Se você deixa a sua máquina... permite que sua máquina faça, eles chamam de scroll, né? Tudo que você faz, toda a sua navegação, eles vão montando o seu perfil, né? Eu vou dar um exemplo básico, assim, para ver se dá para entender. Por exemplo, eu sempre trabalhei com rádio, com áudio, então eu tinha estudantes que me mandavam coisas que eles faziam, né? Produtos de áudio. Eu tinha que escutar para poder avaliar, dar uma nota e tal. Então, muitas coisas que eu ouvia não batia com o meu perfil. E eu sempre deixei fazer o scroll da minha máquina porque eu estudo isso, né? Então, programas que simulam rádios e tal, isso falando na esfera do áudio, né? Eu deixava a máquina meio... doida, né? O engine ali por trás da máquina, ele dava tilt, porque tinha coisa que eu gostava
que eu favoritava, e ele ia montando meu perfil. No dia seguinte, ele me recomendava outras coisas. Só que eu tinha que ouvir coisas que eu não gostava, porque eram dos alunos. Então, ele falava, ué, mas se ela não gosta, por que está ouvindo? Entendeu? Então, por um lado, funcionava esses duendes, né, que ficam dentro do computador, e tinha horas que não. Porque se a gente for pensar, o algoritmo de recomendação, ele é um dos algoritmos que existe, né? Que eu não sei quando, mas eu me dei conta com a Amazon. Quando a gente comprava livro, eles davam sugestões. Se você gostou desse livro, então você vai gostar desse livro também. A princípio, eu achava, olha que bom, né? Um bom serviço, né? Porque, poxa, eu gostei desse livro, ele me dá um semelhante, né? Similar, aí eu comprava também. Então, a princípio, parecia que eles estavam fazendo um serviço bom para a gente. Porém, depois eles começaram, essa recomendação, ela vai para tudo quanto é área. Então, extrapolou a Amazon. Eu comecei a perceber pela Amazon, podia ter outros, né, outras plataformas que faziam isso também. E hoje todo mundo faz, né? E aí não é só com livro, é com tudo, né? Então, isso é um dos que você tem que... Hoje a gente percebe que não é de graça essa recomendação, né? Não são bonzinhos, né? Mas... Essa conversa aqui está me lembrando, essa conversa muito agradável, por sinal, viu? Muito obrigada. Está me lembrando que eu li, tem mais de 20 anos, um livro chamado Poder do Hábito. E eu já fiquei impactada há mais de 20 anos atrás como é que essa indústria captava um hábito que a pessoa tinha e já fazia circular o mercado ali em função disso. Olha, tem muito tempo. Eu vou até que sou capaz de recuperar quando esse livro foi publicado. Eu me lembro que uma das passagens do livro é uma família que começa a receber prospecto de propaganda de coisas de bebê. Sim. E aí ela... A filha estava grávida. A filha estava grávida e a família não sabia. Esse é um caso clássico. Pois é. E nesse livro tinha outros sobre também hábito da escova de dente, porque que a gente... hoje todo mundo usa pasta de dente. O hábito de escovação se proliferou. Então, mas esse caso ficou muito conhecido, muito famoso, porque quando o algoritmo descobre, né, a máquina descobre que a pessoa está grávida, antes dela. Isso mesmo. Né? Então, a gente pode dizer hoje que os algoritmos sabem mais do que a gente quer, dos nossos desejos, do que a gente mesmo. Porque eles antecipam. Porque aí você vai ter os algoritmos preditivos, né, e os generativos. Os preditivos, eles também vão prevendo conforme a sua navegação. Então, conforme eles sabem o que você faz, onde você vai, onde você checa os lugares, você vai, por exemplo, você está no aeroporto, você checa lá que você chegou no aeroporto. Então, toda a tua navegação, seus caminhos, onde você fica, quais países você visita, ele vai sabendo tudo para te mostrar coisas de interesse deles, entendeu? Então, por um lado, é bom. Quando eu fui para Roma, eu chequei lá o aeroporto. Cheguei em Roma no aeroporto, estou aqui. Aí uma amiga minha, que eu não via há 30 anos, Magali, você está em Roma, vamos se encontrar. Então, por um lado, é bom. Por outro, eu estou alimentando o algoritmo, que vai me vender uma passagem para um cruzeiro, um trem que vai de Trieste até não sei aonde, diga. Magali, você falou, por um lado é bom. Por um lado é bom. Ia fazer uma outra palestra. Falando dos benefícios, exatamente. Mas toda tecnologia, assim, ela tem o lado bom e o lado negativo. Veja, não estou querendo dizer que isso não é, pelo contrário, é assustador. Assustador. Mas existe um lado, eu nunca recebi uma passagem para Las Vegas. Eles só me mandam um anúncio de passagem que tem museu. Que te conhecem, claro. Melhor que a minha tia, que todo Sim. mundo dava um livro Exato. e sabe, que eu tenho que jogar fora. É Fábio, né, teu nome?
É Fábio, Dalton. O Dalton, é que normalmente, quando a gente vai palestrar ou discutir, a gente fala dos danos, né, dos malefícios, mas a tecnologia também... não podemos fechar o outro. Inclusive, na área da saúde, a inteligência artificial ela tem um avanço, né, de diagnóstico e tal, que é maravilhoso. Mas só que aí o que está dando certo a gente não precisa discutir aqui, né? A gente discute normalmente o que não é bom. Mas às vezes eu ponho o outro lado, não? Apesar de ser bom para encontrar pessoas, porque a internet faz encontrar as pessoas. Imagina as pessoas que não têm mobilidade, as pessoas que são tímidas, um monte de gente que com a internet consegue se comunicar. É um mundo novo, é maravilhoso. Aí você tem, por exemplo, as pessoas... hoje o metaverso não vingou, mas há um tempo atrás tinha o Second Life, onde as pessoas entravam nessas comunidades, né? Você entrava, tinha convivência com outras pessoas, trocava figurinha, e aí você vai falar, tem o lado ruim também. Hoje, se você vai na Second Life, é só baixaria, né? Descambou. Mas no começo você tinha até trabalho lá dentro, você conseguia emprego na Second Life, que é um ambiente anterior ao metaverso, que é o Minecraft. Aí você tem, por isso que eu falo, você tem os dois lados da coisa. Quando você entrava no Second Life, você entrava pelado, né? As pessoas te ajudavam a se vestir, né? Te davam roupas, você, né? O avatar. Você entrava e tinha... Aí depois já teve assédio lá dentro, entendeu? Aí a coisa descamba. Então você tem um lado bom da tecnologia e o que depois vira. Eu lembro que tinha, como sempre dou os exemplos do jornalismo, né? Mas existia um programa que chamava Chatroulette. Era chatroulette de notícias. Você conversava sobre notícias do mundo inteiro. Então você ia passando assim, sabe? Isso eu não quero. Isso não me interessa. Aí, quando te interessava, você parava e ficava conversando com as pessoas de outras línguas. Então, você, sabe, conseguia se comunicar em outras línguas, isso era bom. Aí virou o quê? Todo mundo começou a mostrar os órgãos sexuais, tal, e virou baixaria. Então, o que, às vezes, alguma coisa funciona... Ética, então... Essa é a questão. As pessoas se apropriam, exatamente, as pessoas se apropriam de uma funcionalidade boa da internet para deturpar, entendeu? Para virar baixaria. Então, acaba com a ética, né? A ética dos relacionamentos das pessoas, né? Sim. O outro é um fogo ruim, né? Que destrói, queima, destrói as massas, essa humanidade é inerente, exato. É por isso que eu falo, é muito humano, né? É muito um espelho do humano, só que exacerbado, né? É maximar ao máximo, porque abriu, né? Diga. Sim. Porque não dá para um espaço, digamos assim, nem estou falando de coisa, mas assim, isolado, que tenha somente o lado positivo, se as pessoas que trafegam ou transitam nesse espaço participam da vida real. Da vida real. E o real tem o negativo. Sim. As pessoas, quando adentram na internet, não se modificam. Não se modificam. Não tem um botão, agora não sou mais aquela pessoa má. Agora exato. Mas, exato, agora com as suas idiosincrasias, né?
Você mesmo tem essa resposta, foi o que você falou. Como a gente tem, as pessoas são as mesmas, né, da vida real, você vai ter tudo o que existe na vida real, você vai ter de uma forma mais extrapolada na internet. Agora, como o Dalton falou, a coisa meio descambou, né, nos últimos tempos, porque se você tem a internet com tudo mastigado ali para você, você vai estudar menos. Ou, ao contrário, você vai ter mais acesso à informação, mas será que as pessoas estão tendo acesso à informação ou estão jogando? Porque o jogo também cresceu muito. Inclusive, a gente tem estatísticas que as mulheres jogam mais que os homens, inclusive, porque joguinho principalmente celular, né? Mas não só videogame. Então, assim, depende de como que as pessoas, em que fase que as pessoas estão, que elas estão indo para um lado ou para o outro. Se ela está aproveitando da internet, que tem muita informação, o Google mesmo, se você for ver o lado bom do Google, você acha muita coisa no Google que você antes tinha que ir numa Barça. Então, por um lado, que se você tem ali a facilidade de se informar, você também tem a facilidade de desinformar, de se desinformar, entendeu? Com um monte de mentira aliada que tem por aí. Então, você tem o tempo todo que... por isso que é importante a educação midiática, né? Nas escolas, para a geração, das pessoas mais idosas que a gente tem na nossa família, a gente tem que ajudar a falar, olha, você tem que distinguir, né, ali o joio do trigo, tem que... Outra coisa que eu sempre falo, que se a gente que é mais esclarecido, que a gente discute tudo isso, se a gente denunciasse uma mensagem falsa por dia, a gente ajudaria muito. Você faz isso, né? Eu também. Eu não aguento também, quando eu vejo... Você também é assim? Eu também. Quando eu vejo alguma coisa que é falso, eu falo. Você coloca lá, tem uma listinha assim. Tem. Você coloca o assunto, né? Tem política, saúde. Tem. Tem uma tabelinha assim, você escolhe. E o Face também fez uma coisa que, assim, entra a informação, tem, não sei se repararam, tem uma bolinha com o i, que você clica ali e você vai ter mais informações sobre aquele tema, para você poder comparar, entendeu? Isso é interessante e é importante. Se bem que, por um outro lado, o próprio Zuckerberg falou, acho que no final do ano passado, que ele ia tirar toda a moderação de conteúdo, né? Então... Você colocou sobre a própria comunidade modera. Sim, eu vi isso, que também não dá muito certo. Não dá certo. E aí, a gente sabendo que com a moderação, mesmo assim, continuava a desinformação, mas pelo menos alguma coisa eles né, derrubavam, porque assim, por exemplo, o YouTube derruba um canal, ótimo, derrubou o canal porque teve denúncia lá de ser conteúdo falso. Na mesma hora, no minuto seguinte, eles montam outro canal com nome parecido, mas pelo menos derrubou aquele. Alguma pessoa ficou sem assistir aqueles vídeos horrorosos, né? Isso, né, que está sendo colocado aqui. A gente está tendo, assim, diversas pessoas contemporâneas, né? Sim. Qual é a tua experiência dar esse tipo de palestra para jovens? Esse tema é colocado por jovens? Sim, é colocado, porque como, né, eu sou professora também, a gente... Ultimamente eu tenho dado aula mais em pós-graduação, mas muitas vezes você, mesmo falando com os mais jovens, quando a gente dá oficinas e tal, você percebe que o universo é outro, que eles estão mais no TikTok, por exemplo, que também tem muita desinformação, e o que a gente fala mais no sentido de alertar, né? É um alerta. Olha, você tem que tomar cuidado, você não pode aceitar tudo de mão beijada. E eles aceitam, né? Porque eles estão no TikTok, e no TikTok tem de tudo. Tem desde o New York Times, entendeu? Com conteúdo verídico, como o jornal clonado da esquina, que tem muito clone de jornal, né? Os gêmeos, né, que só chupam material dos outros, desinforma, né, modifica ali, faz uma desordem ali, impõe exatamente o que eles querem para aquilo que a gente falou, ou para ganhar dinheiro, ou para
enganar ou por instinto. E por maldade também. A gente sabe que tem gente maldosa também no mundo. Bastante, né? Então assim, não é que o jovem ele é mais ligado, não. É que quando a gente fala em educação midiática, a gente pensa muito naquele que está começando a usar a internet, né, a criança, e nos mais velhos, que são mais, sei lá, ingênuos, talvez. Mas não, todo mundo precisa, né, dessa alfabetização. Diga. Sim. 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 Facilmente são voltados para os jovens, né? Principalmente os jovens. Agora, como reverter isso é uma questão de ativismo, sei lá, educacional. Tem todo um projeto político aí por trás que é destruir, é matar uma boa parte da humanidade que não vai ser enfrentada, gente. Você tem razão, quando eles tiram filosofia do currículo, essa é a ideia. Sim, é o que essa tela diz, né? Consequências psicossociais da desinformação. Você tem a ansiedade, tem o estresse, a depressão. Sempre teve, mas vamos supor isso em larga escala, né? Sim. E isso, exatamente, a gente fala dessa questão dessas consequências e a gente está falando da internet, né? A gente não está nem falando da Deep Web, que é, né, um buraco mais fundo, né? Que as pessoas têm acesso também. E ali você tem droga, comércio de órgãos, você tem todo tipo de baixaria, você tem crimes, todo tipo de crime ali. E é só você entrar na web profunda, que não é nem essa web bonitinha que a gente vê na frente, não. Em 30 anos, nós perdemos nossa sabedoria como seres humanos, né? Então, a gente olha uma pessoa morrendo na rua e parece que é uma barata que está morrendo. Sim. Entendeu? A gente perdeu o ser humano e não é só branco, né? Não, a pessoa pega o celular e fica filmando. Não chama o SAMU. Exato. Eu acho assim, a gente está nos minutos finais, mas você não sabe, eu também não, mas acho que um pouco que a gente pode fazer é isso, ter nossas discussões e levar essas nossas discussões para outras esferas, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para poder cada vez mais tentar amenizar o estrago, né? Desplugar. E olha assim, olha essa tela, somos responsáveis pelas informações que compartilhamos. Se a gente falar essa frase para os nossos amigos, nossos parentes, olha, gente, não compartilha, se você não tem, né, certeza, não repasse. Não precisa. Exato. Tem gente que fica o tempo todo só compartilhando, né? E coisas que você já viu, inclusive, ficam não repassar. Você não responde, as pessoas vão te secando. Você vai recebendo cada vez menos mensagem. Sim, que é o algoritmo, né? Exatamente, o algoritmo que está trabalhando. Você tem que curtir, compartilhar, responder, para você ter mais daquela pessoa. Se você não curte, não responde, não compartilha, vai mudando. Exatamente. Mas acho que está acabando, né, Ive? Eu não sei, ainda tinha mais umas telas, mas não vai dar tempo de mostrar tudo.
A gente deve, então, promover um comportamento responsável. Vou falar só os títulos, então. Aí a polarização social a gente já falou, os efeitos na democracia. Então, a gente sempre acaba escrevendo, fazendo mais telas do que fala, né? A responsabilidade ética na era da informação digital. É preciso investir uma ampla educação, já falamos, né? Midiática democrática. Isso, eu acho que a educação ali é a base, né? Tem as estratégias para combater a desinformação, então verificar os fatos, também tem a transparência das plataformas que a gente tem que exigir, a responsabilidade ética é criar um ambiente online onde a verdade e a ética sejam priorizadas, incentivando a responsabilidade individual na busca por informações. A gente tem que ter essas habilidades tecnológicas de literacia digital, ajudar os outros que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Aí eu falo um pouco de educação midiática, uma melhor educação, parará. Aí vamos terminar aqui, que eu pergunto, onde está a ética? Afinal, como os dados com que a inteligência artificial trabalha são, em muitos casos, extraídos da própria internet, acarretam possíveis deformidades intencionais, como ocorrências tendenciosas de todo o leque de desinformação e toxicidade. Isso inclui ainda narrativas extremistas de todo tipo e seu subsequente uso nocivo por pessoas imprudentes de má índole, alimentando erros e espalhando parâmetros que passam a integrar o próprio algoritmo dos nossos pensamentos. É urgente olhar além dos produtos fake em si para buscar maneiras de resguardar a ética na cacofonia informacional. Então, acho que aí a gente termina e eu espero que nossa conversa seja proveitosa, tenha sido proveitosa.